Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa questão da tradição, da presença, da revelação, da Escritura. Nós estamos no nosso 19º encontro. É de importância particular para nós entender, para que nós possamos entender a informação de que os profetas escreveram ou mandaram escrever suas profecias. Já que as palavras dos profetas soam incontestavelmente como palavras do Senhor. Sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus está aqui escrita para ser conservada até as gerações futuras. Nós temos dois tipos de profetismo. Os profetas que não escreveram nada e os profetas que escreveram os seus livros, ou mandaram escrever. Nós estamos falando dos profetas que mandaram escrever os livros. Os profetas menores e os profetas maiores. Da palavra de Jeremias, especialmente se diz muitas vezes que a palavra foi posta por escrito. Como podemos ver em Jeremias, capítulo 25, versículo 13, capítulo 45, versículo 1, capítulo 51, versículo 60. Em Jeremias 36, ficamos sabendo que triste sorte teve que padecer o livro sagrado quando ele foi queimado pelo rei. Esta história tem ainda outro aspecto importante. É que encontramos pela primeira vez comprovado que uma palavra de profeta, são palavras de Jeremias, sob a forma de escrita, é tida como palavra de Deus, palavra de Javé. Mais tarde, no livro de Daniel capítulo 9, versículo 2, se faz menção expressa do livro escrito de Jeremias. Abacuque recebe a ordem de escrever as tábuas e razão, que lhe foi comunicada. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Quanto a Ezequiel, em seu chamado, não apenas a palavra de Javé lhe foi colocada na boca, como acontecera também com Jeremias, mas sim, foi-lhe entregue um volume escrito pelo próprio Javé. Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Isto bem mostra como já estava, a este tempo, profundamente enraizada a ideia da palavra de Deus redigida por escrito. Tendo em vista a palavra dos profetas mais antigos, transformada em escritura, eles primeiro denunciaram e anunciavam, depois se tornou necessário colocar por escrito as palavras dos profetas. Pôde um dos profetas mais recentes dizer que a palavra de Javé permanece eternamente. Isaías capítulo 40, versículo 8. Quando o servo de Deus cada manhã procura a luz do Senhor e escuta a sua palavra, para reconfortar com esta palavra os que estão abatidos. Isaías capítulo 50, versículo 4. Agradece ele a palavra escrita e posta.
assim ao alcance dos homens de todos os tempos. Na medida mesma que as profecias cessam e os profetas se calam, deve a palavra de Deus escrita transformar-se no centro da vida religiosa. Não só ao terminar o tempo dos profetas, mas quando os profetas não mais anunciam, aquilo que ficou escrito ficou como testemunho e ficou mantido como palavra de Deus. Por isso, a ideia da múltipla eficácia da palavra de Deus irá superando e ultrapassando de maneira inalterável a própria palavra escrita. Graças à Escritura, a palavra escrita, a força da palavra divina estende seu dinamismo a todos os tempos e lugares, ilimitadamente. Quando Isaías prega a palavra de Javé aos homens do seu tempo, sem neles encontrar a fé, retorna ele à sua casa e escreve-a num livro, a fim de que isto permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Isaías, capítulo 30, versículo 8. Isto é, para que, num dia futuro, a palavra de Deus seja cumprida. A palavra inspire a fé e desperte a esperança. Já que Javé não retira sua palavra, como vemos em Isaías, capítulo 31, versículo 2. Os justos oprimidos a ela apelarão em qualquer tempo, e dela se nutrirá a esperança mais intrépida. Assim, as promessas de Deus, garantidas nas Escrituras Sagradas, percorrem e impregnam todo o saltério, todos os salmos, como Salmo capítulo 2, versículo 7, o Salmo 2, versículo 7, o Salmo 89, versículo de 20 a 38. Também encontramos 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 1 a 16, como Salmo 12, versículo 7, o Salmo 105, versículo 11, 11 e 42 e outros. As Sagradas Escrituras são um santuário, no qual o fiel, aquele que crê, mergulhado nas trevas do Espírito, encontrará luz e conforto. Nós vemos o Salmo 73, no versículo 17. Nelas ele tem o conselho salvífico de Deus, em meio às lutas com o adversário, como no Salmo 56, lá no versículo 11. A Escritura é para ele como a luz durante a noite e como a força invencível, cujo auxílio realiza suas ações que superam as possibilidades humanas. Ela é a revelação constante e presente em Israel. No Salmo 147, versículo 19. Numa hora de difícil decisão, os macabeus, na palavra, vão buscar a expressão da vontade de Deus. 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 48. Para os macabeus, a confiança na Sagrada Escritura significa muito mais do que as boas relações de amizade e a aliança com os espartanos, como nós vemos em 1 Macabeus, capítulo 12, versículo 9.
No mesmo século, no livro de Ben Sirac, o Eclesiástico, louva os homens do passado que escreveram suas canções e seus ensinamentos. No capítulo 44, versículo 5. Já por este tempo, a divisão dos livros do Antigo Testamento estava dividida em 3 grupos: a lei, a Torá, o Pentateuco, os profetas menores e maiores, e demais livros, os livros poéticos, né, e outros, históricos. Se bem que os históricos não. A Bíblia hebraica divide os profetas em profetas anteriores e posteriores. Os profetas anteriores se referem, então, aos livros históricos, os anteriores. Os posteriores, aos profetas, né, que nós encontramos, né, os profetas menores e maiores. Mantendo-se assim inalterada até hoje na tradição judaica, que tem essas 3 divisões, como uma divisão clássica. Depois do que ficou dito, não se pode mais negar que a palavra escrita dos profetas, a de Moisés, que é o maior deles, tanto quanto as palavras que eles pronunciaram, era tida e considerada a palavra de Deus. As palavras dos profetas serão encimadas pela epígrafe, palavra de Javé dirigida a. A Escritura é o santuário de Deus, como vemos no livro dos Salmos, Salmo 73, versículo 17. Isto é, a Escritura é a casa construída pela sabedoria divina. Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Não há, assim, lugar para a pergunta: terão os israelitas considerado como escrito sagrado, atribuindo-lhe caráter divino, a redação escrita dos fatos da história salvífica da lei e dos profetas? Esses escritos, tais quais se encontram nos textos que nós temos na Bíblia transmitidos, são designados de maneiras diferentes. Encontramos a simples expressão para a Sagrada Escritura. Quais são os termos que se usa para a Sagrada Escritura? Então, nós encontramos o termo Sefer, livro, no Êxodo, capítulo 17, versículo 14, ou plural Sefarim, livros, Daniel, capítulo 9, versículo 2, sem referência especial ao caráter sagrado deste livro. No primeiro caso, trata-se do livro escrito por ordem especial de Javé. Então, Êxodo, capítulo 17, versículo 14. No segundo caso, de Daniel, capítulo 9, versículo 2, em geral se trata dos escritos do profeta Jeremias. Pelo texto de Isaías, capítulo 29, versículo 18, vemos que já muito cedo se entendia pela simples palavra livro a ideia de um livro sagrado. Então, a partir de Isaías já tinha o sentido de que o livro era um livro sagrado. Do mesmo modo que nós hoje chamamos da Escritura, Sagrada Escritura. O profeta anuncia para a suspirada terra de Judá uma grande transformação, mediante a qual virá a salvação trazida por Javé.
Entre as bênçãos próprias deste tempo de salvação, contam-se as seguintes: os surdos ouvirão as palavras do livro, Divrei Sefer, e livres da obscuridade das trevas, os olhos dos cegos verão, os humildes encontrarão cada vez mais a ventura no Senhor, e os homens mais pobres, graças ao Santo de Israel, estarão jubilosos. Trata-se, portanto, de esclarecimento e iluminação dos corações, por obra de Deus, que age na história, e se faz presente na pregação profética e nos livros que depois se transformam em escritos. E assim, por palavras do livro, entende-se palavra de Deus. Em referência à conclusão da aliança, encontramos muitas vezes a expressão Sefer Berit, como em Êxodo 24, versículo 7, 2 Reis, capítulo 23, versículo 2 a 21, 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 9, que é o livro da aliança. Nos textos da lei aparece Sefer HaTorah, Deuteronômio 28, versículo 61, também 30, versículo 10, Josué, capítulo 1, versículo 18, que é o livro da Torá. Ou então, Sefer Torah Mosé, isto é, seria então o livro da Torá de Moisés, como Josué, capítulo 8, versículo 31, versículo 23, versículo 6, Neemias, capítulo 8, versículo 1. Ou Sefer Torah Elohim, ou Javé, o livro da Torá de Elohim, de Elohim, ou Javé, como Josué 24, capítulo 24, versículo 26, Neemias, capítulo 9, versículo 3. Em Isaías, a Escritura é explicitamente chamada pela primeira vez de livro divino. Procurai no livro de Javé. Isaías, capítulo 34, versículo 16. Nos Macabeus encontramos a simples expressão de tá Bíblia, a Bíblia. Segundo Macabeus, capítulo 2. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículo 13. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículo 13. Mas aí aparece também pela primeira vez a expressão Sagradas Escrituras, tá Bíblia, tá Hágia. Primeiro Macabeus, capítulo 12, versículo 9. O livro sagrado, Hierá Biblos, segundo Macabeus, capítulo 8, versículo 23. Todas as referências se fazem à palavra de Deus. Podia, portanto, o judaísmo do tempo de Jesus fazer uma coleção das Escrituras, na qual os escritos sagrados pudessem ser claramente distinguidos dos demais. A diferença entre livros comuns e livros sagrados. Atestam-no tanto os escritos rabínicos quanto o Novo Testamento. Lemos na Mishnah, Jadahim, terceiro livro, 5c. Todas as escrituras tornam as mãos impuras. Tornar impuro aqui não significa fazer ficar sujo. O que se quer dizer é que se deve abster de pôr nelas a mão, porque elas são escritos sagrados. Por isso, mesmo em dia de sábado, todas as escrituras devem ser salvas
em caso de um incêndio. Shabat, livro 16, capítulo 1. Nessas passagens da Mishnah, não se diz de onde as Escrituras tiram o seu caráter sagrado. Eis aí o assunto a que voltaremos mais tarde. Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu, usa muitas vezes a expressão Hai Hierai Bibloi, os livros sagrados. Ou ele também usa as letras sagradas para a Sagrada Escritura, a fim de designar o livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas às vezes também pelos os livros bíblicos, os escritos bíblicos em geral. Philon fala das sagradas letras ou das sagradas escrituras. A carta de Aristeias apresenta-nos o conceito judaico do seu tempo, quando faz o rei pagão Ptolomeu II reconhecer o Pentateuco como palavra de Deus. Depois nós vamos dar continuidade, vendo esses testemunhos sobre a Escritura como realidade sagrada divina, a partir dos escritos do Novo Testamento. Nós só queremos ver que a realidade da pregação profética, com o tempo, ela foi vista como manifestação de Deus, como palavra de Deus, a partir do momento em que ela foi escrita para dar testemunho de fé para aqueles que virão no futuro, para que possam viver esta lei, possam viver esta mensagem divina no seu tempo, uma mensagem que é feita, vamos supor, por Jeremias no seu tempo, mas essa mensagem não ficou restrita ao seu tempo. Como palavra de Deus, ela repercute também no futuro para aqueles que têm fé. Assim vale para todas as palavras proféticas. E essa realidade da palavra escrita vai cada vez mais tomando esse aspecto divino, essa consciência divina, vamos dizer, onde em vários momentos a palavra agora começa a ser reconhecida como palavra de Deus. Foi palavra dos profetas, mas na palavra dos profetas se viu então a manifestação da palavra de Deus e da vontade divina. Aqui nós vemos essa passagem da tradição oral para a tradição escrita e o valor da tradição escrita como palavra divina, que nasce no contexto histórico, mas que não fica naquele contexto histórico, mas que se abre também ao futuro e àqueles que terão contato com essa escritura. É Deus mesmo que dá garantia a essa palavra. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.